se a sua casa atrai ou afasta o seu sonho. E a live de hoje vai falar sobre isso, se a sua casa atrai ou afasta os seus sonhos, né? A gente cada vez mais está ligada na lei da atração. A gente cada vez mais entende que tudo aquilo que a gente se abre para receber, se sente realmente merecedora, e a gente começa a fortalecer essa intenção dentro da gente, visualizando, enfim, se colocando pronta para receber alguma coisa. Sabe o que vai acontecer lá na frente? E esse lá na frente, às vezes, nem demora, tá? A coisa vai acontecer, tá? A coisa vai acontecer. Então, é muito importante, gente, tudo, nossas atitudes, a casa que a gente tem. Olha, dizem que é uma forma da gente entender o que acontece com a energia, né? Mas uma vez eu li uma pessoa escreveu uma descrição que eu achei muito legal. Então ela dizia assim, que o universo ele fica 24 horas de olho na gente, ali com um pacote de coisas para entregar para a gente, mas ele vai nos observar como um verdadeiro Big Brother, tá? É uma vigilância 24 horas, onde a gente vai ser avaliado se é o momento da gente receber aquela bênção ou não. E como é que a gente é assistido, né, pelo Senhor Tiune? Através de tudo, gente. Através do nosso campo, a nossa energia, o que a gente pensa, o que a gente sente e aquilo que a gente faz, as nossas ações, né? E aqui a gente está falando mais especificamente hoje de casa. Então, o Tiune está muito ligado também no nosso ambiente, porque, gente, o nosso ambiente, por incrível que pareça, é a coisa que mais nos influencia, que mais nos impacta. Você já deve ter tido várias reflexões sobre isso, várias histórias que você acompanhou de uma pessoa que podia ter tido, sei lá, um desfecho X, mas não foi X, foi Y. Por quê? Porque o ambiente mudou para melhor ou para pior. Aí a história acabou feliz ou não, né? Então a gente sabe que ambiente é uma coisa que conta muito. E principalmente aquele que é verdadeiramente o nosso campo, a extensão de nós, que é a nossa casa, onde a gente guarda nossos livros, nossos bichinhos, né? Onde a gente guarda nossos alimentos, nossas roupas, as coisas que são importantes para a gente, onde a gente consegue se refazer e também onde a gente guarda os nossos sonhos. Quando a gente está na nossa casa, a gente é muito verdadeira com a gente mesmo. Então, assim, ali não tem. Ninguém está desempenhando um papel, não tem representação, é o que é. Agora, todos nós desejamos muito alguma coisa. Por exemplo, desejamos uma boa vida financeira, material, uma vida onde a gente possa fazer coisas bacanas que a gente sempre teve vontade de fazer, tá? Não estou nem falando em ser bilionária, nada contra também, tá? Mas assim, a vida a vida que a gente sempre quis ter, né? Então, eu tenho as minhas aspirações, você com certeza tem as suas. Comenta aqui comigo algo que você quer muito,
que se viesse o gênio da lâmpada para você hoje, sabe aquela coisa que esfrega, né, na lâmpada, tal, o que que você pediria? Em uma pequena frase. Eu sei que muitos de vocês vão dizer isso: "Ah, eu queria uma situação financeira melhor, uma situação financeira boa". Então, a primeira coisa, gente, isso eu aprendi ainda, nossa, quando eu comecei a estudar numerologia cabalística, que eu fui fazer um curso de educação financeira. E o Valdir Gama, que era o meu professor, ele pegou um monte de dinheiro, assim, da carteira dele, botou em cima da mesa e falou assim: "Dinheiro não serve para nada". E ficou olhando para a cara da gente, né, e todo mundo assim: "Nossa, que coisa doida, como assim dinheiro não serve para nada, né?". Ele falava aí ele ficou várias vezes repetindo: "Dinheiro, esse dinheiro aqui, isso aqui não é nada". O que acontece, aí depois ele explicou, né, é que o dinheiro ele passa a ter valor quando você o troca por alguma coisa. Então você vai lá e compra a passagem aérea para ir para um lugar que você quer muito. Você compra uma torta de morango que você sempre quis comer e não comeu. Pode te dizer, tá? Enfim, então, primeira coisa, eu quero mais dinheiro, né? Tem muita gente que fala isso. Então, a primeira coisa, assim, toda vez que você usar a palavra dinheiro, você tem que colocar na frente a preposição para. Eu quero dinheiro para, coloca um complemento. Para quê? Para que você quer dinheiro? Dinheiro tem que ter função, gente, porque dinheiro é energia de troca, tá? Então, eu quero ter dinheiro para fazer uma viagem, para comprar minha casa própria, sei lá, para qualquer finalidade que você queira, não é? Olha aqui, a Clarice, eu desejo ser capaz de lidar com a informatização, pois sei que isso vai me trazer abundância. Com certeza, vai mesmo. Queria falar inglês assim, de repente, está dizendo a Lília. Que legal. Olha, essas duas coisas que vocês colocaram aqui, elas são muito possíveis. Hoje em dia, elas são muito possíveis. Tanto a informatização quanto o falar inglês, né? É colocar aquilo como uma meta verdadeira de sonho mesmo e vai até a realização, né? Por exemplo, falar inglês, eu sei que você viaja muito, Lília, mas não sei se você já fez isso, mas às vezes fazer uma viagem com um objetivo claro de conversation, né? De ir para aprender a falar tal, e ficar num lugar assim que tenha você e mais dois brasileiros e que vocês combinem de não falar português, né? Super possível. Informatização também, né, assim, é uma questão de pegar uma pessoa certa, tipo um mentor, um personal, um professor que vai te ajudar e vira um objetivo de vida mesmo, não é? A Isabel quer saúde. É uma coisa muito possível também, né? Quando a gente quer saúde, a gente precisa rever os nossos hábitos e começar a fazer mudanças que não são fáceis, mas é o caminho que a gente tem, não é? Mas foi bacana vocês terem me falado isso, até para eu conseguir aqui desenvolver o tema, né? Então, o que que acontece? Hoje nós vamos ver se a nossa casa, se ela está atendendo esses nossos desejos, sonhos, né? Se ela é parceira ou não, porque, gente, não existe casa neutra. Se você está falando assim, é minha casa, não sei, acho que ela não é nem a favor nem contra.
Você pensou isso, para tudo. Não existe ambiente neutro. Não existe ambiente neutro. Escreve aí para você não esquecer, tá? Ou ele te ajuda, ou ele está contra você. Muito fácil, né? Por exemplo, a Isabel disse aqui que está querendo saúde, né? A gente, até quando a gente manifesta desejo, quanto mais específico a gente for, é melhor, porque o Tiune, ele é igual o garçom, maître de restaurante, assim, quando você faz seu pedido, né? Algum tempo atrás aí eu saí para almoçar com minha filha e a gente pediu um filé de peixe e a minha filha não come camarão porque ela teve uma vez uma alergia, tá? Então ela nunca mais comeu. E aí o prato era servido com molho de camarão. E a gente tinha comido já esse prato uma outra vez e eles separaram o molho de camarão. Só que essa vez a gente não especificou, esquecemos, tal, e aí veio o quê? Vieram os filés com o molho de camarão por cima. Então, eu falo que o universo é uma cozinha de restaurante, só que é uma cozinha cósmica. Então, a gente precisa ser muito específico no que a gente quer, né? Mas, assim, vamos dizer que a saúde que a Isabel está querendo envolva muito aspectos relacionados com, vamos dizer, alimentação e atividade física, né? Então, assim, se a gente abrir a geladeira e só tiver coisa processada, alimentos industrializados, aquela lasanha congelada daquela marca que todo mundo sabe, né? Tudo já aqueles negócios que você olha o rótulo assim, dá até um arrepio. Olha, o ambiente aí, no caso, não está sendo nada parceiro, né? Então, é a mesma coisa em relação a qualquer sonho. Eu vou falar de um outro desejo que as pessoas manifestam muito, que é o desejo de ter uma união feliz. Sei lá, quer namorar alguém mais fixo, quer casar, quer estar junto, cansou de ficar, ou até de estar sozinha, eu quero um companheiro. Então, a primeira coisa que acontece aí é você olhar para a sua casa, né? E é muito comum, quando é uma pessoa que está nessa vibe, você vai olhar a casa dela é casa para um. Sabe aquela música bossa nova, samba de uma nota só? É a casa de uma pessoa só. Então, assim, ela tem um prato, ela tem um de cada coisa. Você vai no quarto, ou é uma cama de solteiro, ou muitas vezes a cama de casal está encostada na parede. E aí ela tem uma mesinha de cabeceira, não é? Um abajur ou luminária para quarto, tudo de um. O que governa ali é a energia do um. Então, aí a gente tem que começar a fazer ajustes. Se você quer receber alguém na sua vida, receber um amor, a primeira coisa que você tem que fazer é criar espaço. Espaço. Então, tem espaço na sua vida para outra pessoa? Ah, tem. Se tem na tua vida, tem que ter na sua casa. Então, primeira coisa, afasta a cama da parede, a lateral da cama, né? Porque senão é a primeira coisa que o Feng Shui chama atenção. A pessoa que encosta a cama na parede, ela está se fechando para um relacionamento. Beleza, então vamos afastar da parede, criar abertura, espaço para que a pessoa venha, né?
Segunda coisa, vamos começar a trabalhar com a energia do 2 ou a energia dos pares, né? Então, assim, a pessoa, quando ela é sozinha, convicta, ela vai ter travesseiro no meio da cama, assim, tipo, é tudo só meu, só para mim, né? Então, não, começa a fazer tudo dobrado. Ah, mas eu tenho mais de 2 travesseiros, então coloca 4, coloca 6. Não trabalhe com números ímpares, tá? É número par, par. E tudo que você fizer, você vai fazer com intenção. Porque, gente, a intenção é o que muda muito o jogo, né? Então, assim, faz uma revolução lá no quarto, já fala amanhã, vai ser amanhã, já começa, já tira da parede, já vê um arranjo ali pareado. Ah, eu tenho. Eu sempre conto para vocês o caso da Irene, né? Que é uma cliente minha. Eu fiz vários apartamentos dela, né? Não eram casas, mas eram apartamentos. Feng Shui. Até que é, ela se mudou, porque, na verdade, quando eu a conheci, ela tinha um apartamento enorme, ela morava com uma filha, mas a filha foi estudar fora, e ela queria vender o apartamento e ela não conseguia vender o apartamento, e até me chamou para isso. Só que depois que fez o projeto Feng Shui, ela ficou tão apaixonada, ela se sentia tão bem ali, que ela demorou um tempo porque aí os compradores, né, chovia compradores ali. Ela é que ficou assim, ai, não sei, pensando bem, eu estou gostando tanto agora. Até que um dia ela se conscientizou que era mais prático vender mesmo, vendeu, fez um excelente negócio, foi para um outro apartamento e me chamou. E aí ela dizia o seguinte: eu quero casar. Eu cansei dessa vida de solteira, de ficar um tempo com uma pessoa, depois com outra, tal. Então a gente falou sobre várias coisas, inclusive eu pedi para ela investir um tempo em escrever tudo sobre esse cara que ia chegar na vida dela para acontecer mesmo. E ela fez isso, escreveu tudo, tem que ser assim, fisicamente, moralmente, quais são os valores que ele tem e tal. Então, o universo adora isso, o tio Uni ama isso, sabe? Então, assim, detalhou tudo, e aí fomos para o projeto. E aí eu falei para ela, falei, olha, essa coisa da cama na parede, ela já sabia que não tinha, mas acontece que ela comprou os móveis dela e colocou uma mesa de cabeceira só. Aí eu falei para ela, não, podia ser uma só, tinha que ser duas. Ela falou, meu Deus, mas eu comprei esse móvel justamente porque só tinha ele e estava por um preço muito bom. Realmente, era uma graça a mesa de cabeceira que ela comprou, mas eu disse assim: vamos procurar essa pessoa que te vendeu lá na. É uma loja de alto padrão, né? Ela vai ter que arrumar uma mesa de cabeceira similar. Tudo bem, não vamos conseguir igual, mas elas têm que conversar, elas têm que ter alguma coisa ali em comum, e realmente ela conseguiu, com o mesmo fabricante, uma mesa assim muito parecida, era um parecido que até se complementava em algumas coisas, e aí compramos a outra luminária igual e começou o projeto do amor que vinha para ficar, né? Aí eu disse para ela, eu falei assim, ela abriu o armário novo para eu ver e tinha um roupão maravilhoso, né? Eu não sei se você também gosta de roupão, né? Esses atoalhados, assim, é lindo, lindo, ela tem muito bom gosto. Aí estava lá pendurado o roupão no armário e tem aquela pantufa igual, né? Eu falei assim: "Hum, vamos comprar um roupão para ele". Ela falou: "Ah, não, você está brincando comigo, esse roupão é caro para burro". Eu falei: "Tem que comprar um roupão para ele, o roupão, a pantufa, tudo, tudo. Vamos botar, o cara já está morando aqui". Fizemos tudo isso.
Olha, acreditem vocês, acho que não demorou 2 meses, ela já estava namorando. Quando eu fui lá para rever o projeto, o moço estava lá, né, já estava meio jantando, fica para dormir e tal, e estava tudo bem, e ela ficou com ele, obviamente, mas assim, a gente constrói os nossos sonhos e a nossa casa tem que ser parceira, tá? Volto a falar para você, não tem neutralidade, ou ela ajuda ou ela atrapalha. Então, é como se a gente tivesse ali na nossa casa um uma mandala dos desejos viva, viva, pulsando, porque a nossa casa é um campo de energia, ela é um campo vivo. Então, assim, ela tem que vibrar no mesmo tom que a gente está, não é? Então, nesse caso, não é, do quarto, por exemplo, porque se é um relacionamento que você está querendo, é claro que a gente vai olhar para a casa toda, né? Para com isso de comprar um copo, um prato, já começa a comprar 2, 4, sempre em números pares, né? Porque quando você começa, você está com alguém, de repente você convida 2 pessoas para um jantar, alguma coisa, aí já não são mais 2 pratos, são 4, né? Então, assim, a casa da pessoa sozinha, às vezes ela é muito singular em tudo, e isso vai fechando cada vez mais na energia do um, não abre, não abre. Então, a gente tem que quebrar esses padrões e começar a fazer a coisa diferente, não é? Então, a tua casa, ela precisa atrair aquilo que você quer. Trabalhar com questão numérica é muito importante. Como? É aquilo que eu falei, tudo de 2. Se não for 2, o caso, que sejam 4, 6, números pares. Na decoração, inclusive, tem umas coisinhas muito bonitinhas, são uns bonecos, né? Sempre de casal. Então, eu até tenho um casal de chinesinhos que agora está no meu escritório, porque ali é a área de relacionamento, que eu comprei quando eu fiz a minha primeira formação em Feng Shui. Já faz 20 anos isso, e eles continuam ali comigo. São 2 chinesinhos, 2 chineses idosos, ele e ela, né? E aí eles se olham o tempo todo. Às vezes é um casal dançando. Eu tenho um casal dançando tango que eu trouxe uma vez de Buenos Aires. Coisa mais fofa, gente. Então, assim, é energia de amor, de casal, de abraço, né? Então, eu aconselho muito. Então, quando você tiver encantada ali com algum artesanato, alguma pecinha decorativa, se esse é um sonho seu, é o que eu estou te falando, né? Existem quadros maravilhosos também, com energia de amor, né? E aí você vai estampar essas coisas na sua casa, sempre com intenção, não é? E olha, gente, eu falei muito de quarto, dormitório, por conta da relação, mas assim, você pode fazer essa ativação numérica do 2, do 4, de números pares, principalmente do 2, principalmente pensando sempre na energia de casal, na casa toda, tá? Você pode fazer. Assim como quando a gente busca prosperidade, a gente costuma trabalhar muito com o número 3. Principalmente porque o número 3 na numerologia, ele é o fermento, ele é o cara que faz tudo crescer, né? Se multiplicar. O 3 é mágico, o 3 ele traz essa coisa do crescimento, da expansão, ele é criativo. Então, eu vou dar um exemplo até com plantinhas, tá? Vamos supor que você está querendo ativar, voltando lá para a energia do amor, do casal, do 2. Tem um bambuzinho chamado bambuzinho da sorte, que na verdade ele não é um bambu, ele é uma dracena.
a família da planta. Mas ele ficou conhecido como bambu da sorte. Ele é muito parecido com o bambu, só que é uma plantinha pequenininha, né? E ele funciona muito bem, como se fosse o bambu, com aquilo que o Feng Shui gosta muito, que é o crescimento rápido. Então, e ele vai por gomos, né? É tão interessante isso. Então, esse bambuzinho da sorte, você vai o número de hastes que você vai ter, porque cada bambuzinho é uma haste, como se fosse uma plantinha autônoma, tá? Aí, se você quer ativar relacionamento, você vai fazer um vasinho, pode ser na terra e pode ser na água, tá? É que a gente sabe que dentro do Feng Shui tem lugares onde é melhor você ter a planta na água, que é na área de trabalho, que a área de trabalho é ativada pela água, é o fluxo, né? E a área do sucesso, que fica na mesma direção da área de trabalho, só que fica no fundo, né, do baguá, é uma área regida pelo fogo. Então, na área de sucesso, não é bom você ter plantas na água. Por quê? Porque a água apaga o fogo. Então, a única área que a gente não recomenda você ter planta na água é na área de sucesso. No mais, você pode ter na casa inteirinha, em qualquer dos outros guás, tá? Agora eu tenho os meus bambuzinhos plantados na terra. Eu já tive na água. Hoje eu tenho eles na terra. E foi até uma coisa interessante. Já já eu conto para vocês. Mas, por exemplo, se a sua intenção é prosperidade, prosperar na vida, é, no seu trabalho, no geral, né? Você quer abundância, você quer crescimento. Então, vai na energia do 3, tá? Então, você pode ter 3 hastezinhas, 3 bambuzinhos da sorte. Mesma coisa, pode ser na água, pode ser na terra, valendo também as recomendações da área do sucesso. A Rita está até falando, tem o bambu na área do sucesso no banheiro. A minha área de sucesso também é o banheiro social. 3 bambus na água. Sem dúvida, Rita. No seu caso, eu colocaria na terra. Se você não quiser mexer com esses bambuzinhos que já estão na água, muda esse vasinho de local, tira da área de sucesso, por exemplo, coloca na área de trabalho e compra um vasinho com terra com, por exemplo, 3 bambuzinhos, tá? Passa para a terra, sim, vai ser bem melhor. O que eu ia contar que aconteceu lá em casa? Eu fui um dia na Uemura e vi um vasinho pronto já, com 3 hastes. Olhei e falei, nossa, vou levar. E comprei o arranjinho com 3, e a intenção que eu coloquei foi exatamente essa, de crescimento, prosperidade, né? Então, conversei lá com o bambuzinho e coloquei ele num canto da minha sala, que ele está lá até hoje. Eu tenho várias plantas, esse vaso dos bambuzinhos é uma das plantas. O que aconteceu? Acredita que ele respondeu para mim? O bambuzinho respondeu para mim. Sabe como? Nasceu uma quarta haste, nasceu um quarto bambuzinho. Nasceu e começou assim, ó, cresceu rapidinho. E por quê que eu falo que ele respondeu para mim? Porque a energia do 4 é energia de trabalho, construção, sabe? Organização, disciplina. O bambu respondeu para mim: ah, você quer prosperidade?
trabalha, minha filha, se organiza, cria, né, uma base, constrói alguma coisa. Eu entendi o recado e ele está lá com as suas 4 hastes, não é? Então, a Cláudia está perguntando: pode ser artificial? Olha, Cláudia, eu sou da seguinte opinião. Já muitas vezes aconteceu isso em consultorias que eu fiz, né? A pessoa fala assim: eu não vou cuidar da planta. Se eu tiver, não vou cuidar, eu viajo, fico 2 semanas fora, tal, vai morrer. Eu, como sou protetora mor das plantas, eu já fico preocupada que a pessoa vai comprar uma planta para morrer, vai, né, vestida para matar. Aí eu falo, não, então, pera lá, vamos ver uma outra solução. E aí a gente pode pensar numa planta artificial. É a mesma coisa? Não, não é. Não é a mesma coisa, porque a planta artificial, ela é uma representação de uma planta natural. Ela foi reproduzida, não é? Artificialmente para ser igualzinha à natural. Só que ela não tem campo de energia. Campo de energia é o nosso diferencial. Eu tenho meu campo de energia, você tem o seu, a sua casa também tem o campo de energia, a minha casa tem, e somos todos seres atômicos, né? Tudo vibra. Até a planta artificial vibra, né? Ela é feita de alguma coisa que tem alguma constituição atômica, mas é muito diferente de algo vivo. Uma planta é um ser vivo, né? Ela respira. Eu tenho até uma planta que chora. Eu tenho uma monstera ali na minha sala que você passa a mão nas folhinhas dela de manhã, tem lagriminhas assim. Claro que não é isso, né? A planta tá como se ela estivesse transpirando, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que a planta é um ser vivo, então, igual não é, mas é uma representação. É que nem eu falo, vamos supor, você está fazendo uma viagem, você leva uma foto dos seus filhos. Aquela coisa, né? A gente vai ficar com saudade, já chega no hotel onde a gente está hospedado, a gente bota uma foto, eu sou dessas, né? Você bota uma foto ali, parece que, né, tá ali junto com você. Mas não é a pessoa, é apenas uma representação dela, uma fotografia é uma representação, não é? Agora, que nem você ganhou um bambuzinho artificial, né, Cláudia? Se você recebeu bem esse presente, você gostou, ele te faz feliz, ele te passa uma boa energia, não tem problema nenhum você ter, tá? Nenhum. Simplesmente ele não vai crescer, né? Enquanto que o natural cresce. E isso conversa muito com a gente. Você fala, olha que legal, a plantinha está crescendo, ela me ouviu, ela tá conspirando aí ao meu favor. Agora, é um presente, poderia ser um quadro, né? É uma representação. Não tem problema nenhum. Se para você tudo bem, para mim também tudo bem. Agora, independente disso, gente, de quais são os nossos sonhos, a gente tem que olhar para a nossa casa, e eu vou te passar essa lição de casa agora. Você vai pensar quais são os seus principais sonhos, ou o grande, grande, magnânimo sonho da sua vida, ou você tem mais do que um sonho, e tudo certo. Agora, você vai procurar na sua casa, a partir de hoje, assim, o que existe na sua casa que está facilitando isso e o que existe na sua casa que está
travando isso, que não está conversando com esse seu desejo, está indo contra, né? Está afastando, né? Então, estou vendo que a Alba, quando eu falei foto, essa pergunta é quase que recorrente, né? Foto de pais e marido falecido no quarto faz mal? Olha, eu respeito muito isso. Eu já trabalhei para pessoas que tinham, por exemplo, eu tive uma cliente que, em cima do piano da sala dela, ela tinha fotos de, sei lá, umas 10 pessoas da família que já haviam desencarnado. E ela mantinha as fotos ali e ela adorava. Então ela falou para mim, ela falou: "Olha, eu levanto de manhã, tomo meu café e tal, daí eu venho para cá, eu abro o meu piano, eu toco para eles". Eu achei tão bonito isso. Quem sou eu para dizer: "Olha, não é bom ter foto de pessoa falecida". É muito relativo, tá? No geral, assim, na casa, vai muito de como aquela pessoa responde emocionalmente aquelas fotos. No caso dessa minha cliente, ela se sentia muito perto deles, é como se ela estivesse homenageando eles todos os dias, abria o dia tocando uma música no piano, e isso é uma coisa que é bacana na casa, porque a vibração do som, né, sempre pode ser muito boa e principalmente porque ela estava feliz, então partículas de felicidade ali, beleza. Já ouvi pessoas também dizendo assim: "Ah, eu tenho uma foto da minha mãe, que eu já tinha desde que a minha mãe era viva, tal, mas aí a minha mãe faleceu, agora toda vez que eu passo ali, olho para ela, eu choro". Ah, então acho que o melhor é assim, vamos arrumar uma caixa, alguma coisa, e guardar essa foto, pelo menos enquanto ela está te deixando muito triste. De vez em quando você vai lá, pega a foto, olha, guarda de novo, porque até que vai chegar um ponto, talvez, que a pessoa não sinta mais tanta tristeza, né. Então isso vai muito da pessoa. Agora, a pergunta que você me fez foi no quarto. Então aí, tem uma coisa que eu acho muito justificável até, gente. Quarto serve para quê, né? Para a gente relaxar, para a gente restaurar a nossa energia, uma boa noite de sono. E se você tem alguém, o quarto também é um local de namoro, né? De vocês ficarem juntos, tal. Agora, o que que o Feng Shui fala? Que não combina muito você estar com alguém mais intimamente no ambiente, que de repente você vira a cabeça assim, e dá de cara com seu pai, com a sua mãe, falecidos ou não, né? O Feng Shui é muito radical em relação a isso. No quarto do casal, só fotos do casal. Por quê? Porque qualquer foto de alguém que aparecer ali de repente, foto de filho, por exemplo, né? Tem pessoas que não estão nem aí, mas tem pessoas que se incomodam. Ai, nossa, eu olhei e vi nossa filha olhando para mim. Pronto, já acabou com o clima, né? Outra coisa também, né? Assim, muitas pessoas têm altar no quarto. Então, dizem que para a energia do casal não é uma coisa boa, né? Pelo mesmo fato, né? De repente você está lá no alto love, no rolê, aí você dá de cara com uma imagem de Santa Rita, de, né, sei lá, Nossa Senhora. Tem gente que não liga e tem gente que liga. Então, assim, a gente vai sempre ajustar, né? Tem gente que fala, olha, eu já acostumei, eu não ligo, mas assim, uma coisa, eu sei que nós temos homens
aqui na live hoje, o Heleno está aqui e tal. O que eu já vi muito, li e ouvi dizer é que os homens se incomodam mais com imagens, com santos, com fotos, né? Então, sim, tem todo lugar na casa para botar foto, né, gente? Tem lugar específico, né? Quando você conhece Feng Shui, e uma coisa que eu adoro fazer, ensinar para os meus alunos a botar o mapa energético da casa sobre a planta, que é o baguá, né? E tem gente que acha super difícil colocar o baguá, mas do jeito que a gente ensina, que a gente manda para os nossos alunos um gabarito, tem muita gente aqui na live que é nosso aluno de Feng Shui, já recebeu isso. É um baguazinho, desenho, né, o gabarito do baguá, num papel de transparência. Então, a gente ensina direitinho a posicionar na planta, e aí você vai dividindo ali, vai encontrando as áreas, né? Então, quando você aprende isso, você já sabe qual é o pedacinho da sua casa que corresponde à prosperidade, ao sucesso, a relacionamento, criatividade, né? São 9 áreas, né? São os 8 lados do baguá e o centro, que é a área da saúde. Então, por exemplo, o melhor lugar para a gente ter fotos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos os nossos ancestrais, né? A família que veio antes da gente. É no setor da família. É a família que gerou você. Já o setor da criatividade é quem ou o que você já gerou na vida ou vai gerar. Então, o setor de criatividade, que fica assim, a família fica para o lado de cá, desse lado está a criatividade. A criatividade é conhecida como o setor dos filhos, né? E esses filhos não precisam só serem filhos humanos. Os filhos podem ser nossos bichinhos de estimação, podem ser peças que a gente criou de arte, de artesanato, livros que a gente escreveu, enfim, tudo que a gente criou, aquilo que você criou, cria ou vai criar, né? Então, ali é o setor para fotos de criança, até fotos nossas de quando a gente era criança, dos nossos petzinhos, quando eles eram bebês, enfim. O setor dos filhos, da criatividade, é o melhor lugar, né? Então, assim, não precisa botar, a menos que o quarto do casal, né? É muito difícil acontecer isso numa planta. Mas, se for assim, a gente vai ativar a energia tanto da família como da criatividade com outras coisas que não sejam fotos. Ou até as fotos podem estar ali, mas elas não precisam estar expostas. Né? Por exemplo, o setor da família. Eu tenho, por exemplo, no meu setor da família, eu tenho uma cristaleira que tem peças de porcelana, assim, tipo xícaras, bules, copos, coisas que são da minha família. Eu tenho um jogo de xícaras que minha avó ganhou no casamento dela, pensa. E eu cuido daquilo assim, né, com o maior carinho, porque são pecinhas frágeis, então, mas elas estão ali. E ali tem muita energia de família, né? Então, não tenho fotos deles, mas tenho objetos, tenho coisas que representam a minha família. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Minha criatividade fica na sala de TV. Heleno, eu aposto que você deve gostar de games. Você gosta? Porque se você gosta de games, você deve ter vários objetinhos ali, coisas para jogar, né? Eu não sei como que chama essas coisas. A Érica que entende dessas coisas, meus netos adoram também.
pronto, o lúdico também trabalha muito a criatividade, então a gente vai ajustando, não é? Então, assim, é muito gostoso, gente. É como eu falo, é bom a gente chamar um consultor de Feng Shui. Olha, é muito bom, principalmente para o consultor, porque é ali que ele ganha o pão dele, né? Mas se você é o cliente, eu vou te falar uma coisa: a melhor coisa do mundo é você aprender a implementar o Feng Shui na sua casa, porque não é um negócio que vai durar 3 meses. Você vai harmonizar a sua casa, mas é uma coisa para a vida, sabe? Vira um lifestyle, uma filosofia de vida, né? É muito diferente. Além dos 3 bambus, o que coloco no meu estudo de trabalho? Então, tem tanta coisa que a gente pode colocar, né? Uma coisa, o Feng Shui ele é muito rico nesse sentido, né? Tem outras plantas, tem outros objetos. É uma dica que eu já te dei, né? Ele é regido pela água, né? Então, assim, cores, por exemplo, as cores do trabalho são as cores do fundo das águas, tanto do fundo do mar, que é azul marinho, quanto do fundo dos rios, que a gente considera o preto, tá? Então, são cores que ativam o trabalho. Todo elemento decorativo com essas cores, a própria água, a transparência, que é uma coisa da água, né? Ah, vou botar uma plantinha na água, bota num vasinho, alguma coisa de vidro, de cristal, que traz transparência, né? Então, coisas relacionadas com o trabalho da gente, por exemplo, estou pensando aqui no meu caso. Eu tenho um móvel no meu setor do trabalho ali que tem muita coisa que é do meu trabalho. Então, assim, mas você pode ter até coisas expostas, tipo prêmios que você ganhou, troféu, placa, se é que combina com o seu espaço, né? Às vezes é um banheiro, então a gente vai ter que adequar. Por isso que nesse evento que eu vou fazer de Feng Shui agora, nos próximos dias 17, 18 e 19, eu vou falar sobre cômodos, porque cada cômodo tem os seus perigos e as suas glórias, né? Então vocês precisam conhecer isso antes de pensar o que é ali. Vamos pensar no cômodo, né? Eu gosto muito de falar sobre cozinha e eu vou te falar uma aula inteira sobre cozinha. E a cozinha da gente, ela é um espaço bélico, um verdadeiro espaço de guerra mesmo. A cozinha é um espaço de guerra. Dá uma olhada na tua cozinha, né? Será que você tem armas na sua cozinha? Cozinha é lugar de facão, faca do chefe, machadinha, martelo, tesoura. Não é brinquedo, não, né? Então, pensa, ó, a Anne está até colocando aqui para vocês. Pensa numa aula inteirinha sobre cozinha. E assim, nós vamos ter 3 aulas, vocês vão ter tarefas, modo de dizer, que é uma coisa que você vai gostar, de falar, cara, eu vou sair dessa aula aqui, vou lá olhar minha cozinha, meu quarto, meu banheiro, né? Eu quero que você realmente seja tocado por isso, porque é muito chato quando a gente fica muito no abstrato, né? Ai, mas será que a minha prosperidade é aqui? Ah, não, isso é ótimo também, é super funcional, necessário, mas isso já envolve uma coisa mais técnica, não é? Agora, trabalhar com o cômodo, chega lá e falar: perigo, vaza, você não vai ficar mais aqui, não. É isso que eu quero que você
aprenda a fazer nas minhas 3 aulas, não é? Então, ó, as meninas estão colocando link aqui para vocês se inscreverem. É gratuito, online, beleza? Se Zezinho, Paulinho, Toninho te oferecer um ingresso para essas aulas, não é verdade esse bilhete. As aulas são gratuitas, tá? Depois, eu sempre ofereço um curso. Assim, tipo, quer continuar comigo? Quer aprender mais tudo? Ainda mais esse é o nosso próximo projeto, vocês vão ver. Eu vou deixar vocês na expectativa, mas é uma coisa assim, você não vai se sentir só aplicando, né? Depois eu falo os detalhes. Então, assim, aí é muito gostoso, mas assim, mesmo quem fala, ai, não tenho paciência para fazer mais curso de nada, aprenda a lidar pelo menos com cada cômodo. É muito importante, porque cada um deles traz seus perigos e suas glórias, né? É bem isso mesmo. E as meninas estão colocando aqui, né? Ó, dias 17, 18 e 19 de março. A aula do dia 19 de março vai ser muito importante, porque é dia dos anjos da humanidade, gente. É dia dos anjos da humanidade. Então, assim, fechar esse evento, né, de Feng Shui, encerrar nesse dia vai ser muito legal, porque a gente pode, inclusive, fazer rituais, porque vamos estar no Dia dos Anjos da Humanidade. Não é? Ó, a Anne está falando aí, vale muito a pena. São práticas simples e transformadoras. E, verdade, Anne, é dia de São José também. E como a gente tem muitas alunas que moram fora do Brasil, principalmente na cultura portuguesa, muitos países têm o Dia dos Pais, né, ligados ao dia de São José. Então, é um dia muito importante também, o dia 19 de março, tá, gente? E vai ser véspera. Vai ser um dia que a gente vai fazer muitos rituais do Ano Novo Astrológico. Só isso, né? Aqui no nosso hemisfério vai ser a entrada o equinócio, né, de outono, vai entrar o outono, vai começar o ano novo astrológico, então vai ser bem legal, não é? Tá dizendo a Elaine aqui. Ah, ela que já passou pela experiência, né? Nossa, Elaine, que foto linda, hein? Vai ser maravilhoso, com certeza. Depois da aula, você passa a ver sua casa de outra forma. Muito bom, obrigada aí, viu? Mas é isso, gente. Então, só para a gente fechar aqui, a gente não pode querer a prosperidade, principalmente a abundância, a prosperidade material, financeira, tendo na nossa casa coisas que estão falando do inverso. Vou dar um exemplo. A pessoa que. Um dia eu vi uma pessoa fazendo uma live e ela estava tomando um café, alguma coisa numa xícara, e ela estava segurando a xícara assim. Aí eu falei, não é possível que eu esteja vendo isso. Aí eu peguei, né, dei um zoom assim no celular e tal. Ela estava com uma xícara que não tinha a asinha. Acho que quebrou. E sei lá, também não estou julgando a pessoa, sei lá qual é o apego dela com a xícara e tal. Mas o que o Feng Shui fala? Isso não é bom. Se você está querendo prosperar e você toma café numa xícara faltando um pedaço, o tio Uni faz assim, ó. Não é possível. A pessoa está andando para trás. Para com isso, mulher. Faz a cerimônia do adeus dessa xícara. A cerimônia do adeus é muito bom para quando a gente tem um apego ao objeto. A
cerimônia do adeus é quase que um sepultamento, porque você vai pegar aquele objeto, vai olhar para ele, vai agradecer muito, vai dizer o quanto ele foi significativo na sua vida, tal. Só que agora ele se quebrou. E a Cabala fala isso também. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. São os 3 mandamentos do Shalom, que é o que? A paz eterna. Ninguém se sente próspero, gente, por mais que a pessoa fale jurando de pé junto, com uma coisa quebrada, usando aquilo, é quebrado. Inconscientemente, você está vendo que é aquilo que você está merecendo. Então, isso fica também plasmando no seu ambiente, né? Então, a mesma coisa acontece com qualquer coisa que quebre e você não se preocupe em restaurar, em arrumar, em mudar aquilo, porque é assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O que contrariar isso está contrariando também o próprio Feng Shui, está afastando os seus sonhos, não é? Então, assim, é, é a gente sempre demonstrar e ter isso na nossa casa de que a gente quer o melhor. Então, aquela coisa, né? Panela estragada. Gente, não dá. A cozinha, principalmente, e nós vamos falar isso nas nossas aulas, é o lugar onde se cria prosperidade. Olha, ó, você vai já começar a fazer isso? Bota um reparo aí, como é que estão as coisas na sua cozinha, né? E é bom, já vai fazendo o declutter, né? Que é o destralhamento. É aquela coisa, tem a vasilhinha, mas não tem a tampa. Tem a tampa, não tem o recipiente. Já começa, bota no reciclável, o que for, né? Dá uma geral, deixa a tua cozinha com cara de prosperidade. É isso que eu quero te dizer. É muito legal, até o efeito subliminar de tudo que você está vendo, né? Ana Lúcia, maravilhosa! A gente aprende muito. Ela que já é consultora de Feng Shui, né? Desapega, desapega, está dizendo a Landinha. Muito bom, gente. Obrigada, viu? E a Anne a Anne é astróloga, né? Também, né? Preparando a casa para a entrada do novo ano astrológico. Anne, você precisa nos reforçar aqui, porque você é a mulher dos astros aqui da nossa equipe, né? Então vamos aí receber a regência do planeta Marte. Meu Deus, né? E sempre, gente, com otimismo, porque aqui a gente não nasceu para sofrer, né? Então vamos levantar o astral e logo depois também já vamos ter a conclusão da quaresma. Será um novo tempo. E eu estou esperando vocês para as aulas de Feng Shui, tá bom? É para fazer inscrição agora. Tem o link aqui para quem está no YouTube embaixo do vídeo. Você que está no Instagram, lá na minha bio você se inscreve, tá bom? Mesmo quem estiver vendo a reprise, a prof aqui agradece, né? E quem gostou da nossa aula de hoje, pode dar um like, que a prof adora, tá? Pode se inscrever aqui no nosso canal, porque eu estou olhando para esse meu canal do YouTube agora, igual a gente olha para o neném de 20 dias, assim, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu canal do YouTube. Sempre foi. Eu sou uma pessoa apaixonada por vídeos do YouTube, né? E durante um bom tempo eu namorei muito. Depois a gente ficou meio caidinha para o Instagram e tal, mas então, bora lá. A Alba disse que já deixou o like, já se inscreveu no canal? Ótimo!
Maravilha! E a Eliane está dando, a Eliane que também é consultora de Feng Shui formada com a gente, né? Ela que já era decoradora de ambientes, né? Então vamos lá, DDD, desapegue, destrale, doe. Adorei ele, vamos praticar o DDD. Gente, um beijo enorme para vocês, tá? E terça-feira tem uma live extra. Por quê? Porque era para ser a primeira aula que a gente ia fazer antes, nesses 3 dias, né, na próxima semana. E por conta de coisas externas, resolvemos botar alarme em tudo aqui e proteger tudo. Vamos fazer no 17, 18, 19. Ah, é nada. Eu também estava bem com vontade de fazer nesses dias por causa do dia 19, da véspera do Ano Novo Astrológico. Acabou que vai ser melhor ainda, tá? E nos vemos. Um beijo enorme para vocês. Terça-feira tem aula extra, vocês vão receber o aviso, tá bom? Tchau, gente. Amo vocês, viu? Obrigada.